Vamos lá, então? Vocês podem tirar print, podem tirar foto, tá? O importante é que tenham no caderno esses exercícios, tá? Que é para fixar bem o conteúdo, ok? Vamos lá. Nós paramos no 3, né? Nós fizemos o 2, estamos no 3 agora. Acerca do exercício que segue, sua tarefa consistirá em transformar o adjunto adnominal em oração subordinada adjetiva. Observe, antes de tudo, o modelo a seguir. Então, aqui eu tenho um modelinho que vocês devem prestar atenção, tá? A oração é: resolveram-se os casos referentes, deixa eu colocar a Trindade aqui. Trindade, Sara de novo. Ó, resolveram-se os casos referentes às pendências de documentos, ok? Eu transformei essa oração e ela ficou: resolveram-se os casos que se referiam às pendências de documentos, tá? Então, casos referentes, olha aqui, ó, casos referentes, né? O adjunto adnominal aqui, eu transformei numa oração que? Adjetiva. Por que é adjetiva? Eu precisei colocar o que aqui, ó, tá vendo? Então, é qualquer caso? Não, é os que se referiam. Estou como se fosse adjetivando, né, os casos, ok? Gabriel Montour, chegando agora. Tudo bem, então? Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Sem problema, Sarinha, sem problema. Obrigada por avisar, tá bom? Todo mundo conseguiu tirar foto? Ou dar um print nessa tela aí? Então, casos referentes, eu vou ter que alterar para como? Para casos que se referiam, ok? Casos referentes é casos que se referiam. Então, eu preciso do que, aqui, lembra? Para que eu possa transformar numa oração subordinada adjetiva. Fran, todos vocês estão conseguindo me ouvir? Fran? Sim? Você consegue ver aí, Fran, o que está acontecendo com o som? Consegue ver o que está acontecendo com o som? Vê se a altura dele, ok? Aqui, nós temos essas 4 orações. Plantaram todas as árvores frutíferas de uma só vez. E aí, árvores frutíferas, eu vou ter que transformar, né? Que é aqui, ó, frutífera é uma característica da árvore. Então, frutífera é um adjunto adnominal, né? Que está acompanhando o quê? O substantivo árvore, lembra? Então, aqui que eu vou ter que transformar na minha oração, tá? Ó, plantaram todas as árvores frutíferas de uma vez. Aqui eu só tenho um verbo. Para eu transformar numa oração subordinada adjetiva, se ela é subordinada, eu tenho que ter 2 verbos. Então, essa oração, ela vai ter que aparecer mais um verbo, sem que altere o conteúdo dela, certo? E também vai ter que aparecer o que, né? Que é a minha conjunção. E aí, como que ficaria essa oração? Fran, tá conseguindo ouvir melhor? Fran, tá conseguindo? Como que fica então, pessoal, essa oração? Plantaram todas as árvores frutíferas de uma só vez. Aqui é uma oração período simples, porque só tem um verbo. Eu preciso transformá-la em uma oração subordinada adjetiva, ou seja, terá que ter mais um verbo e o que, lembra? Ok, Fran, vai colocando aqui se está conseguindo ouvir, por favor, tá? Vamos lá. Árvore, isso. Então, como que ficaria a oração inteira certinho, Bia? A Bia Ribeiro colocou, tá certinho. Pode colocar no privado, Bia? Você pode colocar a oração inteira, por favor?
Aí ficaria como a Bia colocou ali. Plantaram todas as árvores que dão frutas de uma só vez, ok? Então, o que são árvores frutíferas? São aquelas que dão frutos, não é mesmo? Então, quando eu coloco aqui que, eu já estou no meio do caminho, ok? Já coloquei a minha conjunção ali, tá? Isso. O que, Andrei? Não entendi. Tudo bem, então? Então, aqui ficaria, plantaram todas as árvores que dão frutos, né? Ou frutas, no caso, de uma só vez, ok? Isso, obrigada, Bia. Você pode colocar no aberto, fazendo favor? Aí todos veem sua resposta, a resposta correta, tá? Então, aqui, percebam aqui. Muito obrigada, Bia. Eu tenho um verbo só, plantaram. Então, oração período simples. Se eu tenho uma oração período simples, é impossível essa oração ela ser considerada uma oração subordinada. Por quê? Lembra, gente, eu sou subordinada a Joyce é subordinada ao Caio. Então, tem um grau de dependência. Lembra você que eu sempre dei esse exemplo? Então, para que possa ser uma oração subordinada, eu tenho que ter pelo menos dois verbos. Então, plantaram todas as árvores frutíferas de uma só vez, eu só tenho oração período simples, porque só tem um verbo. Se eu tenho que transformar numa oração subordinada, automaticamente eu tenho que ter mais um verbo. Conseguiu, Fran? Beleza? Ok. Que bom. Então, eu tenho que automaticamente colocar mais um verbo. Se eu coloco mais um verbo, eu tenho que colocar uma preposição. Então, no caso, seria o que, né? Plantaram todas as árvores frutíferas, está acompanhando o substantivo árvore, por isso que ela é o adjunto nominal. Então, árvores frutíferas, eu vou transformar em árvores que dão frutos, não é mesmo? Aí eu já fiz tudo de uma vez. Já coloquei a minha conjunção, coloquei mais um verbo, e aí eu fiz com que a frase se transformasse numa oração subordinada adjetiva. Beleza, então? Vamos partir para a segunda? Os trabalhadores grevistas foram demitidos. E aí, qual é o termo, pessoal, que eu vou ter que alterar aí? Eu tenho uma locução verbal, ó, foram demitidos. Então, isso não pode ser considerado uma oração subordinada, né? É uma oração período simples. Beleza, Pietra, sem problemas, tá? Pode entrar sim, tranquilo. Obrigada. E é isso, ó. Os trabalhadores grevistas foram demitidos. E aí? Exato, Otávio. Certinho, Otávio. Ó, aqui eu tenho que prestar atenção ao seguinte. Eu vou ter que transformar essa oração. Otávio, você pode colocar no aberto, por favor, sua resposta? Eu tenho que prestar atenção ao seguinte. Alguém colocou aí, deixa eu ver a resposta e eu vou explicar por que não pode ser, embora mantenha o mesmo sentido. Os trabalhadores grevistas que trabalhavam foram demitidos. Ó, por que não pode ser? Vou só explicar. Obrigada, Otávio. Vou só explicar por quê. Eu vou ter que transformar o adjunto adnominal, lembra? Em oração subordinada adjetiva. Então, eu tenho que dar uma olhada nessa oração e perceber aqui. Adjunto adnominal, ele vai acompanhar sempre um substantivo, lembra? Então, aqui, o substantivo que eu tenho, ó, eu tenho os, que é artigo definido. Foram demitidos é o quê? Locução verbal é verbo. Então, o meu substantivo é trabalhadores. E o meu adjunto adnominal é grevistas. Então, por isso que eu não posso alterar colocando trabalhavam. Ok? Eu tenho que alterar o adjunto adnominal. Tudo bem? Então, os trabalhadores grevistas seriam o quê? Os trabalhadores que faziam greve foram demitidos. Porque o que é o trabalhador grevista? É o que faz greve. Ok? Tudo bem? Conseguiram compreender? Conseguiram? Sim?
O Otávio colocou a resposta aí. Só mandar uma mensagem aqui. Tá? Tudo bem, então? Então, os trabalhadores, né, que faziam greves foram demitidos. Por que que é o que faziam greves? Porque o adjunto aqui é grevistas. Tudo bem? Tá difícil esse exercício? Imagina, tranquilo. E aí, eu preciso da resposta de vocês, se vocês estão conseguindo compreender. É igual assim, a gente está colocando óleo na máquina para ela poder trabalhar, né? Ok? É um conteúdo, a gente tem que ir aprendendo aos poucos. Tranquilo, então? Vamos lá. Já colocaram a resposta da A e da B? Está aqui no chat, né? Da C agora. Visitamos todos os parentes chegados da Itália. E aí? Exato, Giovanni. Parabéns, certinho. Você pode colocar, Giovanni, no aberto aqui para todo mundo ver sua resposta. Deixa eu ver. Isso, Lê. Certinho, Lê. Isso, a resposta é igual do Giovanni. Certinho, Lê. Tá ótimo. Isso, obrigada, tá? Então, aqui, o que que eu tenho? Visitamos todos os parentes chegados da Itália. Então, vamos lá. Eu sei que chegado, ele é eu tenho um verbo chegado, né, do chegar, mas terminado em ado e do ido, que é Isso, certinho, Ju. Certinho. Então, eu sei que os verbos terminados em ado e do ido é o quê? Alguém lembra como é que chama o nome do verbo terminado em ado e do ido? Isso, o Giovanni colocou aqui. Quem apresentou a resposta está correto. Parabéns. Tá? Então, quando eu tenho um verbo terminado em ado e do ido, eu tenho ele no particípio, ok? Só que aqui, esse verbo está com a função do quê? De um adjetivo, tá? É qualquer parente? Não. É aquele que acabou de chegar. É o chegadinho da Itália, tá? Então, eu tenho um verbo aqui, certo? E aí, visitamos todos os parentes chegados da Itália. Não são todos, são só os que chegaram da Itália, tá? Então, o que que eu percebo? Que ele está restringindo restringindo o familiar. Não são todos, são aqueles que chegaram da Itália, ok? Só que eu tenho um verbo. Eu preciso ter dois verbos para ele ser subordinado, tá? E aí, automaticamente, eu tenho que colocar minha conjunção, porque é a conjunção que vai ligar uma oração à outra, tá? Então, como eles colocaram, visitamos todos os parentes que chegaram da Itália, ok? Tá? Então, os chegados, ele está dando uma característica aos parentes, porque não são todos os parentes, só os que chegaram da Itália. Ok? Tranquilo? Tá? Então, vocês estão aí com a resposta da A, da B e da C. Ok? Todo mundo já terminou a C? Sim. Fran, tá conseguindo, Fran? Todo mundo fez a C? Onde você tá, Fran? Você conseguiu copiar a resposta do Otávio? Deixa eu ver aqui. Sim? O que você tá? Que você colocou mais ou menos? Eu ainda tá na dúvida? Em que, Fran?
que você ficou na dúvida agora? Você ficou na dúvida da C ou ficou na dúvida da A e da B, Fran? Da C? Ok, vou explicar então novamente, tá bom? Ó, para ser uma oração tem que ter verbo, lembra? Se não tiver verbo, é frase, tá bom? E aqui, para ser oração subordinada, tem que ter dois verbos, um distante do outro. Por que distante? Porque ele vai mostrar as duas ações, tá bom? E o que vai, se eu tenho dois verbos, um distante do outro, eu tenho, portanto, duas orações. Tudo bem? Então, ó, para ser oração tem que ter verbo, tá? Para ser oração subordinada, o que é subordinada? Quando eu tenho dependência, né? Então, lembra que eu sempre falo para vocês, eu dependo da Joyce, a Joyce depende do Caio, né? Isso, ok. Certinho, Sara. Eu ainda não fiz a Maju ainda não fez a D, tá bom? Eu tô chegando lá, ok? Então aqui eu tenho visitamos, é o quê? É um verbo, mas eu não tenho mais nenhum outro verbo aqui. Aqui chegados é um verbo que ele está na função, aqui é um verbo terminado em ado e druido, que é particípio, né? Mas aqui, chegados, ele está tendo a função de um adjetivo. Como que eu sei que tem a função do adjetivo? Porque ele está dando uma característica, esse verbo está dando uma característica para o substantivo. E parente é o substantivo. Lembra o que é substantivo? Tudo que recebe um nome, né? Tudo que foi criado, né? Então, mesa, cadeira, computador, parente, pai, mãe, ok? Então, aqui eu tenho, visitamos todos os parentes chegados da Itália. Eu visitamos todos os parentes? Todos que você tem? Todos os 300? Não, só os chegados da Itália. Então, esses chegados, ele não tem a função de um verbo, ele tem a função de um adjetivo. Como que eu sei disso? Porque é impossível visitar todos os meus parentes. Eu visitei só os chegados da Itália, ok? Então, aqui ele recebe esse verbo como se fosse o quê? Um adjetivo, ok? Tá? Aí, eu tenho visitamos, verbo, né? Eu tenho que pegar o quê? O meu adjunto adnominal, o que é adjunto adnominal? A palavra que vai estar acompanhando o substantivo, tá bom? A palavra que está acompanhando o substantivo. Aqui o substantivo é parentes. O que acompanha parentes, que dá característica a parentes, é os chegados. Então, aqui que eu vou ter que mudar, tá? Aqui que eu vou ter que transformar esse adjunto adnominal, que é a palavrinha que acompanha o meu substantivo, no quê? Numa outra oração. Para se tornar uma outra oração, tem que fazer o quê? Acrescentar mais o verbo, tá? E uma conjunção. O que é uma conjunção? É uma palavrinha que vai ligar as duas orações. Na maioria dos casos é o quê? É o quê, tá bom? Então aqui, visitamos todos os parentes chegados da Itália, é a mesma coisa que se eu disser assim, visitamos todos os parentes que chegaram da Itália. Não é a mesma coisa, o mesmo sentido? Né? Então, visitamos todos os parentes chegados da Itália, é a mesma coisa que eu citar o quê? Visitamos todos os parentes que chegaram da Itália. Então, o que é a minha conjunção que vai ligar essa oração a essa aqui? Ok? O Otávio colocou a resposta aqui já, né? Visitamos todos os parentes que chegaram da Itália. Você chegou a copiar a resposta, Fran? Sim. Conseguiu entender um pouquinho mais agora? Sim. Vamos para mais uma? Vamos ver se você ainda está com dúvida, tá bom? Vamos ver na letra D agora, ó. Abrigaram todos os pedintes numa instituição para moradores de rua. Primeira coisa que eu falo para vocês, lembra, gente? Chega e olha o verbo, tá bom? Então, lá. Abrigaram todos os pedintes numa instituição para moradores de rua. Qual que é o verbo? Abrigaram.
Tem mais algum verbo aqui? Não tem. Então, não pode ser uma oração subordinada. Lembra? A oração subordinada tem que ter duas orações. E uma dependendo da outra. Aqui eu só tenho uma, então eu tenho uma oração período simples. E aí, o que eu tenho que fazer aqui? Abrigaram todos os pedintes numa instituição para moradores de rua. E aí? E aí? Opa, vou colocar a cara aqui para dentro. Vamos lá, essa aqui tá. Primeiro, eu tenho que ver o seguinte. Qual que é o substantivo em questão aí? Abrigaram todos os pedintes numa instituição. É qualquer instituição? É qualquer instituição? Exatamente, Fran. Exatamente. É isso aí. Ó, abrigaram todos os pedintes numa instituição para moradores de rua. Quando eu falo numa instituição, qual instituição? Né? Por exemplo, a escola, uma instituição de ensino. Abrigaram os pedintes na escola? Qual a instituição? A instituição para moradores de rua. Então, isso aqui, para moradores de rua, tudo isso aqui é adjunta nominal de instituição. Ok? Tudo isso aqui. E aí, como que fica? Fica, abrigaram todos os pedintes, né? Numa instituição. E aí? Quer colocar sua resposta inteira, Fran? Fran, quer colocar sua resposta inteira? Coloca desde o princípio. O Fran colocou certo. Ó, abrigaram, né? Todos os pedintes numa instituição que moravam na rua. Aqui só transfere-se que moravam na rua para pedintes. Então, abrigaram todos os pedintes que moravam na rua numa instituição. Ok? Exatamente. Então, fica assim. Isso, ok? Então, ó, abrigaram todos os pedintes que moravam na rua em uma instituição. Isso. Isso, certinho. Certinho, André. Isso, certinho. Ok? Agora tem a última questão. Questão 4. Assinale a alternativa em que aparece uma conjunção integrante. Vocês lembram da conjunção integrante? Se não tivermos aula amanhã, poderemos ir ao passeio. Não vi se eles chegaram agora. Precisa-se de mecânico de caminhões. Os jovens se apaixonaram um pelo outro rapidamente. Todos teriam saído mais cedo se não tivesse perdido o horário. E aí? Imagina, Fran. E aqui, o que vocês acham que é?
E aí, pessoal, o que vocês acham que é essa aqui? Hã? O Andrei já fez a aposta dele, e aí? E aí, vamos lá? Letícia, Júlia, o que vocês acham que é? Se não tivermos aula amanhã, poderemos ir ao passeio. Ó, A é uma concessiva, então não pode ser. A é uma concessiva, então não pode ser. E aí, pessoal? A eu já descarto. E aí, o que vocês acham? Deixa eu colocar o lá para dentro que caiu.